O meu sorriso é negro, negro é lindo. O meu sorriso é negro, negro é lindo. Negro é lindo. Meu sorriso é negro, negro é lindo. Neste país maravilhoso onde nós estamos chegando agora, no Brasil, a maioria da população afrodescendente, ou seja, os pretinhos, são torturados e assassinados pela polícia e por um preconceito que esmaga este país. O preconceito, né, em cima de mim, para mim, ele foi muito cruel. Eu classifico como muito cruel porque ele costuma ser quando nós somos crianças, né? Já começa quando nós somos crianças, né? Na escola, enfim. E eu acabei meio que introjetando isso, assim. Aí quando eu comecei a fazer a minha faculdade, quando eu comecei a adentrar nos movimentos negros aqui da cidade, foi que eu tive o meu despertar, né? Foi que eu falei, não, basta, né? Eu conheço a minha história, eu sei quem eu sou, da onde eu venho, eu não vou mais aceitar esse tipo de coisa. Eu sempre soube que eu era negro. Isso nunca ninguém precisou me explicar, porque é uma questão de você se olhar no espelho e ver que você é diferente do seu colega ao lado, do seu vizinho, que de repente tem cabelo liso, que de repente tem, a cor da pele é diferente, então você percebe essa diferença. Mas eu acho que essa constituição de você se ver negro atuante na sociedade é uma coisa que leva um tempo, é você se acostumar com essa diferença. Então, para mim, acho que ainda está acontecendo. Eu lembro que eu estava na escola, as pessoas tinham trabalhos de história e a gente perguntava, você é descendente de quem? Os meninos brancos e as meninas brancas sempre sabiam que ou eles eram de italianos ou portugueses, ou os japoneses sabiam que eram de japoneses, os coreanos sabiam que eram de coreanos. E eu sabia que eu era afrodescendente. Mas o que é ser afrodescendente? Né? É só saber o africano, mas africano de onde? E aí tem a questão do cabelo, que eu só vim ter o meu cabelo black mesmo a partir dos 19, 20 anos, porque até então raspava-se a cabeça. Tem uma coisa que é clássica, assim, por exemplo, quando eu tinha o cabelo alisado. Eu entrei na universidade e não era muito por... Não sei também até onde isso é consciente ou não é consciente, mas eu fiz de tudo no meu cabelo. Mas acho que adolescência, assim, até quando eu entrei na universidade, o período que eu mais tive, assim, o que eu mais fiz foi alisar o cabelo. E eu me lembro de quando eu entendi que eu não precisava alisar o cabelo, que inclusive eu posso fazer o que eu quiser do meu cabelo, mas eu também posso ter o meu cabelo do jeito que ele é. Reconhecimento de negritude, putz, é uma coisa complicada, assim. Porque eu venho discutindo muito isso ultimamente nos meus trabalhos e na minha vida também, mas é uma coisa que não acontece. A gente estava conversando hoje, que não acontece do dia para a noite. Você não acorda e fala, sou negro, me reconheço negro e vou atuar nessa sociedade, vou fazer diferença, não é assim? Comecei a ver nos meus irmãos aquilo que eu incorporei como identidade. Porque eu tenho um irmão já falecido, que é Carlos Alberto, o nome dele, o pessoal chamava ele de Carlos Neguinho, né? Daí eu fiquei perguntando, mas por que os caras chamam você de Carlos Neguinho? Aí eu fui falar com a minha mãe, né? Mãe, por que chamam meu irmão de Neguinho? Ah, porque ele é neguinho. Falou só assim e tal, e aquilo ficou na minha cabeça. Falei, minha mãe não sabe responder uma pergunta que eu estou querendo saber, né? Aí fui falar pro meu pai, né? Por que esqueça esse negócio, de neguinho não tem nada a ver. Vai procurar trabalhar, menino. Ele me disse, né? Então eu fiquei com aquilo na cabeça e tal, e fui perguntando para os meus outros irmãos. Os meus irmãos falaram, não, porque a gente é negro. As minhas irmãs já não sabiam falar. A questão da identidade vem de berço. Né? Se você não tiver dentro da sua casa,
É a sua vizinhança, é os seus amigos, é a sua comunidade que vai trazer essa identidade. Talvez eu não tenha passado por um preconceito, uma discriminação racial escancarada, como a gente vê frequentemente, né? Porque eu tenho uma certa vantagem, né, que na verdade eu não sei se eu diria que é uma vantagem, né, mas é pela textura do cabelo e pela cor da pele. Nossa, é muito difícil isso, Carlos, porque já, né, o Munanga ele fala que a construção da identidade do que ele chama de mestiço é a identidade mais difícil de ser construída, né, porque essa pessoa não se passa por branco, ela não é branco o suficiente para fazer parte da comunidade branca, mas às vezes ela não é negra o suficiente para fazer parte da comunidade negra. É como se ficasse no meio do caminho, em cima do muro. É complicado. Foi complicado me reconhecer como negra. O menino me chamou de café na escola uma vez, e eu falei, bom, café é legal, né? Porque na época do Carrossel ainda tinha o Cirilo, que ele queria se pintar de branco. Existiam todas aquelas críticas lá veladas, né? Mas pra mim sempre foi uma coisa muito tranquila. Minha mãe que se preocupava mais com isso. Me descobrir negra foi dolorido. Por quê? O Marco Antônio, quando ele convidou para o Grupo Trans, o nosso primeiro trabalho foi bem interessante. A gente falou sobre Guimarães Rosa, tal, não sei o quê. E de repente, um belo dia, ele me chega e fala assim, nós vamos falar sobre negro. Eu, no primeiro momento, falei, não. Porque vai falar sobre negro? E eu não entendi o porquê eu não quis falar no momento. Aí eu fui ler, fui estudar. E eu não me esqueço de uma passagem, de uma cena que eu li de uma negra que ela ficou cega porque a patroa chutou o olho dela com o bico de sapato. Eu chorei muito. Desde criança, eu fui ensinado a ser chamado de pardo. Então nunca teve um reconhecimento dentro do meu lar que nós somos negros, que minha avó é negra. Nós temos raízes sim, e não uma influência. Não é uma coisa que parece estar, uma coisa que é. A partir da arte que eu comecei a entender que a cor da minha pele tem história, porque até então eu não tinha noção. Participei de alguns grupos, de projetos, Ponte do Samba, que é um projeto que existiu aqui em Sorocaba. Foi aonde eu me descobri também como cantora. E aí foram aparecendo outras oportunidades de participar de peças teatrais. E vi também que eu poderia fazer isso, né? Que também é algo que me agrada e me atrai muito, né? Trabalhar com essa parte teatral, enfim. Do teatro já fiz muita coisa, eu trabalhei com muita gente daqui de Sorocaba, com gente de São Paulo, também estando aqui em Sorocaba. E eu acho que agora estou num momento bem legal, assim. Não gosto muito dessa palavra carreira, mas eu acho que dá uma gourmetizada no trabalho da gente. Mas eu acho que é um momento bem legal. Eu acabei de gravar um filme com um grande cineasta do cinema negro, né, o Joel Zito de Araújo, né, um filme que se chama Como Aprender a Não Gostar de Si. Fiz oficina com Deus e o Mundo, passei por todos os lugares, na Maia, Fernando Lombardo,
Ângela Barros, um monte de gente. Fiz muitas oficinas em dança e teatro. E aí em 2004 eu resolvi entrar na universidade. Eu sou da primeira turma de arte e educação da Uniso. Hoje em dia, eu tenho vários trabalhos em paralelo, na verdade. Eu tenho um grupo chamado Caçadores de Tatu, onde a gente tem um estudo sobre o ritual e o teatro e o ritual. Como nós unimos essas duas coisas. A gente é bem fundamentalizado no Arthur. Eu venho de um trabalho também individual, que estou construindo um monólogo hoje em dia, que tem muito sobre a questão afro, sobre a minha ancestralidade, sobre a minha relação com essa existência negra na sociedade. Minha existência negra é inserida numa sociedade. Também participei do Coletivo C, onde também influenciei muito com o tipo de trabalho que vem ocorrendo já faz um bom tempo, faz 8 anos, que é Musicalmente. Para o Grupo Trança foi o seguinte, um belo dia eu estava indo para um ensaio do SESI e encontrei o Marco Antônio numa cafeteria que fica bem na frente da minha casa, assim, e ele estava com a Rosana Kali, que é minha amiga. E eu cheguei lá para cumprimentá-la e ele falou assim, você faz teatro? Eu falei, faço. Você não quer fazer teatro comigo, no nosso grupo? Eu falei, desculpa. E realmente, naquele momento não dava mesmo, eu estava para estrear um espetáculo. Só que o que aconteceu? Eu comecei a ir nos ensaios do Grupo Trança. E eu falei, gente, que bacana, né? Tá aí, vou começar aí. Eu tinha que escolher, porque estava fulminando a coisa. Porque fiquei com medo de marcar ensaio SESI, Grupo Trança. E chegou o momento de eu escolher. E eu escolhi o Grupo Trança. Eu vou chegando, o Márcio Brau vai somando, somariando pela ponte, oportunidade vai trincando. Eu vou buscando o verdadeiro hip hop que a ano nego vai plantando. Eu vou nesse... Em 2014, eu fui convidada pela Vanessa Soares para fazer parte do grupo de teatro que foi reformulado, né, chamado Saramuná. E nesse grupo a gente trabalha a parte estética, né, da dança, do canto, do toque, também das manifestações culturais. Especificamente, nesse momento, trabalho com a relação do tambu, né? Então, o jongo, o batuque de umbigada e o tambor de crioula. Fui agraciado recentemente por uma vitória no programa de TV, do programa Raul Gil. Isso, na verdade, alegrou muitas pessoas, me alegrou também. Gravei um CD com o selo Sony Music e tudo, aquela coisa, né? Gravei o disco depois, lancei ele 2 anos depois, agora foi em 2013. Quiçá eu hei de ouvir um dia a voz que não se cansa em me chamar, mas como tenho breve síncopes, o medo vem me amar. Ser artista negro no Brasil, resistência, é um desafio diário viver. Fui ser artista, fui ser ator, porque eu queria fazer novela, queria aparecer na televisão. E aí eu percebi, hoje eu percebo que as minhas referências, né, as minhas referências eram brancas. Quando eu era criança, quais eram as minhas referências? Vamos lá falar do mais grosso, né? Era Xuxa e as Paquitas e Sandy Júnior. Um ambiente totalmente embranquecido, um ambiente totalmente elitizado, né? Fora do real, né? Primeiro lugar que a Xuxa vinha numa nave espacial, né, gente? Acho que isso já se estabelece todas as relações de fantasia, né? Era uma pessoa que chegava pra gente numa nave espacial, ia e vinha numa nave espacial. Então não é o real, eu vivia num mundo fictício. Hoje em dia está acontecendo um movimento onde a gente está se unindo, está se vendo, está se olhando, está se reconhecendo e pensando o quanto é importante. Mas a primeira pessoa que eu vi negra no teatro foi a mulher, que hoje em dia é minha companheira, que é a Dayana, num grupo que eu entrei na época que eu comecei a fazer teatro. A única pessoa. Hoje em dia eu consigo ver mais. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente está ser artista negro aqui é um privilégio, porque eu estou vendo essa transição acontecer de modo geral. Eu acho que problemas sempre vão ter. O preconceito é uma coisa que
que está no DNA das pessoas há tanto tempo, né? Mas pelo menos essa conscientização já começou, pelo menos na cidade, essa transformação já começou a acontecer, né? Eu só acho ainda que tem muito o que ser explorado dos artistas em geral. Eu acho que isso ainda tem que ser mais, isso tem que ter mais visibilidade, isso tem que ser mais aproveitado por quem está articulando projetos culturais aqui. O que provoca o meu sorriso negro é o prazer de saber que as coisas demoram, mas elas mudam. E elas vão cada vez melhorando mais. Porque hoje em dia eu pego meu atabaque, sento numa praça e canto a plenos pulmões as minhas músicas. As músicas que a minha avó não podia cantar na rua. E por isso que eu resisto. Por isso que eu sorrio, que eu canto, que eu danço e que eu continuo levando a minha arte. Eu não desisti, eu acho que é ter o desafio, sabe? Essa coisa de conquistar, essas coisas difíceis eu acho que fazem a gente sorrir. Eu acho que é um presente, eu nasci negra, isso não foi à toa. E eu fico muito feliz de ter nascido negra. Hoje em dia, eu tenho 29 anos, nós estamos em 2015, e eu posso olhar para você e falar, eu sou uma mulher negra, e falar isso sorrindo. A arte, ela tem esse poder, sabe? Você fala do seu sofrimento, da sua dor, mas depois você vê, isso é muito alegre, sabe? E a arte é a minha felicidade, então o meu sorriso tá aí, né? Eu acredito que esse meu sorriso vem da transpiração também, do trabalho, e vem muito mais assim da inspiração. Eu sou muito feliz por ser negra, por fazer parte dessa história tão bela, né? Meu sorriso negro é esse. É esse sorriso. Sorriso livre. Fazer as minhas músicas, ensaiar com o DJ Sobrinho, a gente estar ali conversando sobre coisas positivas. Quando a maldade não está presente, aí que está Sorriso Negro. Negra lindo.